Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Essa é a Eu amo. verdade. Essa questão do pronome neutro e não trate como de fato é, que é uma piada. Por isso que eu gosto sempre de usar numa conotação Uma bobagem. de piada sim. mesmo. Daqui a pouco isso toma uma massa crítica, chega um cara em Brasília Mas já e tá consegue acontecendo. convencer os Não. outros. Mas o ponto que eu ia chegar contigo é o seguinte: a gente tá vendo essa série de palavras sendo proibidas e todo o movimento que existe, principalmente do pessoal progressista, de que, olha, a linguagem ela é machista, então por isso a gente tem que acabar com isso e usar mais agora o pronome neutro. Pelo amor de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou usar a mesma frase que eu usei em outra ocasião, em outra entrevista, podcast, sei lá, qual que é o nome que você... o que vocês preferem? Podcast, É podcast, é podcast. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Essa é a verdade. Eu amo. Essa é a verdade. Eu estou aqui neste país para defender a minha língua, que é a língua portuguesa. Meu compromisso é com ela. Eu não tenho nenhum problema com os não binários. Absolutamente nenhum. Mas há de se compreender a verdade. O que é o dialeto não binário, para quem aí não sabe, né? O dialeto não binário é uma linguagem que busca, é um jeito de falar que busca incluir os não binários. Mas, na verdade, ele exclui. Ele exclui os disléxicos, porque ele gera mais confusão ainda. Uhum. Nem sei falar. Todes, Nem eles sabem, porque muda de um pro outro. Eles. Tem uns que usam o X, aí diz que agora não é mais o X, que é tode, antes era todex. Ele exclui os disléxicos, ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio Eu de vi software. isso, maravilhoso. E gera-se mais uma dificuldade para os cegos. Imagine. Ele exclui os surdos que fazem leitura Labial. labial. Imagina, elo e tal. Enfim, e ele exclui, sobretudo, O bom uma senso. maioria. Olha, os não binários não compreendem nem 2% da nossa sociedade. Por que a língua portuguesa, Inteira tem que se dobrar. patrimônio do nosso país, um patrimônio importantíssimo, por que a língua portuguesa vai se curvar? Não faz o menor sentido. Tá, outra coisa. Até porque, pelo que eu aprendi no português, que eu aprendi pouco, né, como vocês sabem, mas eu sei que o masculino inclui todo mundo. Exato. A Não é língua isso? portuguesa vem do Eu tô louca. latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Quando, na passagem do latim para o português, o que era neutro virou masculino. Logo, todos já engloba todas. Todo mundo. Aí houve, né, surgiu como pauta das feministas, que você tanto ama, surgiu Todo como mundo. pauta das feministas o falar boa noite a todos e a todas, Rapidamente senhores abraçado e por alguns senhoras, políticos. para enfatizar a mulher. Então, o que temos aqui, senhores, é uma questão muito mais política do que linguística. Então, quando a gente vê uma briga entre os defensores do dialeto não binário e pessoas como eu, por exemplo, a gente vê que eles nunca vão chegar a um acordo, porque as motivações são completamente diferentes. O cara que defende o dialeto não binário, que é o não binário, o professor lá da faculdade, o professor militante de ideologias de gênero, então é esse tipo de professor, e o dialeto não binário está muito... Ele já toma conta das faculdades. Então, é esse tipo de professor, o não binário, e eu nem vou falar a esquerda, porque a própria esquerda, a maior parte da esquerda é contra o dialeto. Rejeita, é verdade. Quem é a favor dele mesmo, raiz, é o pessoal que defende as ideologias de gênero. É o militante de ideologia de E eu gênero. acho que é legal, acho que até a Mari pode falar bem disso, em explicar o porquê que é tão... Primeiro, a gente vai se curvar, né? Você mudar toda uma estrutura para englobar, só porque uma minoria muito pequena mesmo. Deixa eu só falar uma coisa antes minoria da Mari, pequena, os dois. ficou falar. redundante, né? Rapidinho, que aí ela entra na parte que eu não domino nada. Na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que é tipo a nossa Academia Brasileira de Letras. E eles se pronunciaram logo no início, falando que se tratava de uma aberração linguística. Abre aspas, aberração linguística,
Fecha aspas. E aí o ministro da Educação francesa proibiu o uso do dialeto não binário, e eu chamo de dialeto, né? O povo fala que não é mais né, é de um grupo. O ministro da Educação Nacional proibiu nas faculdades, proibiu nas escolas e tal. E é isso que a gente deveria fazer. Eu não estou na política, mas o meu nome está em projetos de lei, e eu tento atender as pessoas que me procuram, tento ajudar com argumentos e tudo. E, enfim, é um absurdo, porque é uma total desvalorização da história de uma língua, da construção de uma língua, em prol de um bom mocismo apoiado pelas grandes empresas. A grande empresa, ela tá sempre procurando o lucro. E não há nada de errado com isso. Na minha opinião, a função social de uma empresa, e isso é uma ideia do Milton Friedman, é buscar o lucro. Porque se ela gera lucro, ela está atendendo demandas da sociedade, desde que ela respeite as regras, não use trabalho escravo, não tem uma milícia particular para ameaçar concorrentes, não um mercado livre. Mas, supondo que ela siga as regras e gere lucro, ela está fazendo a atividade dela. E pega esse lucro, reinveste para ficar com um negócio cada vez melhor. Só que o ponto do pronome neutro também, que é engraçado, é que o que dá o gênero da palavra é o artigo que vem antes, né? Para ser masculino é o o, para ser feminino é o o. Eles não Isso. mudam isso e botam todes no final, não, não é S? não faz muito sentido. faz Você pegar, sentido por nada, exemplo, né? o exemplo que eu sempre dou, pente. Pente termina com a letra E. É o pente, né? É muito arbitrário. A gratidão. É feminino termina com O. O sofá, né? É o, mas assim, Verdade. Tem não, muita não faz coisa, muito né? sentido. É um negócio muito estranho. É né? completamente arbitrário, ditatorial e invasivo. É isso que eu quero que a gente entre, no fato das pessoas tentarem mudar, e aí elas estão mudando. Eles querem, sei lá, tentar de alguma forma mudar todo mundo em prol deles, e isso vai tolhindo a nossa liberdade como um todo, né? Isso nada mais é do que manipulação mesmo. É manipulação. O Orwell fala muito sobre isso, né? Uma das primeiras coisas que você Eu começa... queria um 984 aqui, mas não tá na prateleira. uma das Seria coisas melhor pra que isso. você... Primeiras coisas que você começa a manipular é a linguagem, Uhum. né? Você começa a manipular a linguagem. E tem uma outra frase que eu acho que define muito bem essa conversa toda, que eu não sei exatamente de quem é, mas que ela diz o seguinte: desde que se ofender deu poder às pessoas ofendidas, todo mundo passou a se ofender com mais facilidade. Muito bom. Então, assim, se eu falo qualquer coisa, você se ofende com aquilo e você automaticamente ganha um poder. Então, você começa a querer ditar as regras do ambiente em que você está por causa da sua ofensa, da ofensa que você recebeu. Então, assim, o pronome neutro, a linguagem neutra, essas palavras que você falou, a Inquisição e Proibitivas. tudo mais, é exatamente isso. São exemplos desse poder que as pessoas ofendidas acreditam que tem, né? Então, assim, a partir do momento que você me ofende, eu me sinto poderoso para tentar ditar as regras de como aquilo ali vai ser a partir de agora. Isso é muito perigoso, porque, assim, o que é uma ofensa? Quem é que define isso? Né? O que para você pode ser ofensivo, para mim pode não ser ofensivo, né? E, ao mesmo tempo, se você começa a pensar dessa forma, que toda ofensa deve ser uma coisa completamente proibida, né? Você entra num debate que é sobre liberdade de expressão. Porque eu, sinceramente, acho que as pessoas podem ofender. Uhum. E eu posso ofender de volta, porque a liberdade da pessoa processar. também é a mesma que a minha. E eu posso processar. Então, eu tenho mecanismos jurídicos para me defender de, por exemplo, uma promessa de ameaça, né? Que a pessoa pode falar que vai me matar. Jordan eu posso. Peterson fala muito disso. sobre isso. Então, essa é a grande questão. Tudo isso não passa de uma militância que é incisiva, que é barulhenta, Que e ela aí quer faz controlar. parecer que a coisa é muito maior do que é de fato. A coisa tá preta, né? A gente tá vivendo A tempos coisa tá negros. preta. Mas no fundo, o objetivo final é esse, né? O destino é esse, é a manipulação. Porque a partir do momento que um grupo pequeno, barulhento, começa a dizer que você vai ter que escrever todes, eu estou impondo ali um desejo meu, né, do meu grupo, para toda a sociedade. Ou seja, eu consegui fazer com que a sociedade se curvasse àquilo que eu queria. E daí, para você conseguir obrigar a sociedade Outras a fazer coisas. milhares de outras coisas, é um pulo. Né? Então, você começa na linguagem, você vai para o pensamento, foi o que a Cintia falou, você vai para as ações das pessoas. E parece distante, mas eu mesma
já deixo de usar várias palavras no Instagram quando eu não quero. Porque quando você é trouxa. Todo dia de manhã eu Não. falo bom dia a todos. É isso aí. Com o pé na grama. Não, mas tem um ponto muito curioso sobre isso que você falou, dessa minoria barulhenta, né? Que é uma ideia de um cara chamado Nassim Taleb. Bruno Não adora sei se isso. você conhece, Cíntia. Mas ele tem uma série de livros muito interessantes. E dentre esses, o que se destaca, na minha opinião, é o Antifrágil. Mas essa ideia, lógico que a Cisne Negra é muito boa também, mas a ideia que eu vou falar aqui vem de um livro chamado Arriscando a Própria Pele. Onde ele fala que quem muda o mundo não é a maioria das pessoas. É a São aquelas minoria, né? minorias intolerantes e barulhentas que não mudam de ideia e vão fazendo outras pessoas mudarem de ideia. Ele pegou isso da ideia do Karl Popper, daquele famoso paradoxo da tolerância, que diz que em um ambiente de tolerância ilimitada, vai surgir alguém intolerante, e esse intolerante, como ele não deixa os outros, né, praticarem suas crenças, e ele vai crescendo, ele vai convertendo outras pessoas, porque ele não muda de ideia, os outros mudam, vai crescendo o grupo de pessoas intolerantes, até que ele chega numa massa crítica que consegue proibir outras ideias. A gente já viu isso na história várias vezes. Em Roma, os cristãos eram perseguidos, aí eles começaram a se multiplicar, chegaram numa hora que o imperador Constantino virou cristão, liberou as religiões, todo mundo podia professar que queria, aí depois veio um cara chamado Teodósio e falou, ó, o cristianismo agora é a única religião oficial. Então, que era minoria, depois foi permitido, virou maioria e proibiu o resto. Me lembrou de uma coisa. Então, o que eu acho que pode acontecer no Brasil, desde que a gente não seja intolerante com essa questão do pronome neutro, e não trate como de fato é, que é uma piada, por isso que eu gosto sempre de usar numa conotação Uma bobagem. de piada sim. mesmo, se a gente começar a deixar, não deixa esse pessoal falar deixa como quiser, e, acontecer. poxa, que mal tem eu dar um bom dia a todos, né? Se tá agradando as pessoas, como as empresas querem fazer pra ganhar mais público, daqui a pouco isso toma uma massa crítica e chega um cara em Brasília Mas já e tá consegue acontecendo. convencer os Não, outros a mas já falar, não, tá. agora é Já obrigatório. acontece, é. Já tá. Por isso Pois que a é. gente tem que ser intolerante.